Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de falar de novo do Tinhoso. Esse vídeo aqui, como vocês já sabem, é patrocinado por vocês através do nosso financiamento coletivo recorrente, que você pode acessar clicando aqui, lá no nosso site, tem tudo lá, também temos cursos no canal cdh.tv.br e também é patrocinado pela Mansão Rubi. Exatamente, a Mansão Rubi. E vocês podem acessar o mansãorubi.com para ver a agenda de cursos da Mansão, obviamente. E que, já adiantando que em agosto teremos Marcelo Del Débio 2019. De 2019. E em outubro de 2019 teremos o fantástico Léo Lousada. Dando curso de Cabala e de Magia Prática. Então, vamos para o vídeo de hoje. Dando continuidade, então, para os nossos vídeos. Essa série incrível sobre os arcanos maiores. Hoje vamos falar do arcano 15. Isso, o arcano do diabo! A gente, como de costume, vai usar dois decks, dois baralhos, Marselha e Rider-Waite. De forma geral, a gente vê nas duas cartas o diabo, duas pessoas ali acorrentadas, exatamente, com um chapéu com chifre. Exatamente. Aí a gente tem esse diabo alado com asas de morcego, tem as chapeletas, né, do diabo e dos dois seres que estão ali. E ambos seguram em suas mãos tochas, ou segura, como no caso do Marselha, ou uma tocha, ou em algumas interpretações, uma espada. Então vamos iniciar essa interpretação, vamos, querido Bruno. Vamos. A primeira coisa que me chama a atenção, obviamente, é o diabo. Principalmente no Rider-Waite, que é um bode, né? E a peculiaridade dele, além de tudo isso, óbvio, é o pentagrama invertido sobre a testa. Então, todos esses símbolos do chifre para baixo, do pentagrama invertido, tá mostrando que a espiritualidade está toda voltada para a terra, para a materialidade. Quando a gente vai falar de materialidade, a gente não está falando só de dinheiro, que é o que a galera costuma impingir, né, para esse tipo de adjetivo. Também pode ser a sexualidade. Pode ser. Pode ser a sexualidade, pode ser a política, o dinheiro, os bens, o apego às coisas que tem, o egoísmo. Então, uma série de coisas. E também pode ser a capacidade de manifestação, de fazer coisas aqui no plano material. Então o que o diabo está apontando? A estrela, que representa o corpo do indivíduo, quando ela tem justamente a ponta para baixo, ela diz que a cabeça, que é a parte da estrela superior, dessa forma está voltada para baixo. Ou seja, o nosso canal espiritual está todo voltado para a matéria. E é por isso que os chifres ali também, no tarô de Rider-Waite, dá para perceber que ele está voltado para baixo. Ou seja, não é um chifre como o do gamo, como o do veado, que busca a espiritualidade. É um chifre que volta-se para a terra. As asas de morcego, é só a gente lembrar como que é o morcego. Além de ser uma figura um tanto amedrontadora, meio repugnante, é um rato com asa, ele ainda vive de noite, né? A vida dele é noturna, então ele vive escondido em cavernas e tal, e tem a vida dele de noite, o que traz mais uma vez aquele aspecto sombrio, de medo, do que não consegue ser visto. Além disso, a asa, ela traz uma característica de permitir o trânsito dentro do espiritual. Então, se é uma figura que representa esse trânsito à noite, na sombra, o que essas asas estão comunicando pra gente? Essa energia arquetípica que aí está se apresentando no arcano tem a capacidade de acessar o nosso inconsciente e buscar coisas do nosso inconsciente. Nos dois, a gente vê as garras, né, o pé do diabo em forma de animal, justamente mostrando essa animalização dos instintos que ficam da cintura para baixo. Então também, além de tudo, está mostrando que um não controle dos próprios instintos vão te trazer para essa materialidade, para essa animalização. Legal, Léo. Então o chifre no Rider-Waite fica bem claro essa questão que compõe essa simbologia toda. Mas no de Marselha você vê que é quase um gamo, né? É quase para cima, chega a ter uma curvatura, mas ele cresce quase com ramificações. Como é que você interpreta isso? No de Marselha a diferença é que o chifre não é do diabo, ele é o que a gente vai chamar de solidel, ele é um chapéu que está colocado ali de forma artificial. E aí justamente esse galho, ele é artificial, ele não é o galho da pessoa, ele não é a conexão própria da pessoa. Então esse solidel, ele passa a ser uma falsa representação de uma conexão divina. Bom, além disso, nós temos peitinhos no de Marselha principalmente, mas ele parece peitinhos artificiais. A ideia é que, como para quem estuda a Cabala,
ou a árvore da vida, sabe que esse arcano ele sai de uma esfera, que a imagem mágica dessa esfera é representada pelo hermafrodita. Justamente porque é onde o domínio da inteligência emocional, da junção do princípio masculino com o feminino ocorre. Então, esse diabo com peito ou outro diabo ali de forma mais animalizada, ele vem mostrar que os instintos masculinos e femininos não estão dominados, mas estão expressos ali na figura do diabo. Se a gente olhar para os dois escravos ali que estão presos, você vê o peito como um volume. E é interessante, você não vê esse volume no diabo em si, você vê como se fosse uma pintura. Então você vê a artificialidade também envolvendo essa questão da integração. E aí falando, já chegando nas duas pessoas que estão ali acorrentadas, a gente já fez um vídeo aqui sobre o julgamento. E é exatamente o que são essas duas pessoas. Quando a gente explica no julgamento o pai e a mãe que estão ali orando para o ressurrecto sair do túmulo, eles agora, esse pai e essa mãe que representam o nosso princípio masculino dominado e o nosso princípio feminino dominado, eles estão escravizados e presos por essa figura do diabo. Presos na matéria? Estão presos na matéria, e repara que eles também usam um chapeuzinho com chifres, também remetendo a essa artificialidade da busca pela espiritualidade. Muito interessante, porque além do chapeuzinho, eles têm uma orelha bem grande e rabo. Sabe o que me lembra? Pinóquio. Você lembra que tem um momento no Pinóquio que ele começa a fumar, ele começa a jogar, ele começa a mentir e ele vira um burro? Isso, exatamente. E ele vai ganhando as características aos poucos, né? Vai, isso. Então é bem essa metáfora mesmo. O quanto quando a gente se entrega a essa materialidade, onde os instintos estão acima da vontade, o quanto a gente se animaliza a ponto da gente se prender nessa materialidade, ter orelhas de burro e ter o rabo ali também como sinal de que a gente está regredindo, voltando para o macaco. Isso é legal porque a gente vai ter depois outro arcano que vai falar justamente dessa regressão para o macaco. Então aqui já é uma primeira dica disso. Se vocês também prestarem atenção no Rider-Waite, é bem nítido a gente ver a mãe do lado esquerdo, o pai do lado direito, representando os pilares de restrição e expansão. E aí tem uma dica no rabo, né? O que leva o homem a se tornar mais animalizado, o rabo dele tá pegando fogo. Então é um excesso de racionalismo. E o da mulher, o que leva ela, ali a gente vê um cacho de uva, uma fruta, algo relacionado ao emocional. Então seria o desequilíbrio emocional que leva a mulher à animalização. E aí a gente tem em ambos os baralhos uma ferramenta. Primeiro começa com a posição das mãos, né? O que está acima é como o que está abaixo, e lembra muito o Baphomet de Levi. Então o que ele está mostrando com isso? Que a mão que está elevada está ligada ao divino, e a mão que está para baixo é a mão que está com a espada ou que está com a tocha, que vai ser um símbolo de vontade, de sabedoria, e ela está voltada para onde? Para a matéria e não para o divino. Então essa tocha apontada para baixo é como se fosse o fogo de Prometeu, que iluminou os pensamentos, tornou a gente, nós humanos, como racionais, como inteligentes, só que nesse caso do diabo, essa inteligência está voltada especificamente para a matéria, para as coisas da matéria. No caso da espada, se você olhar que ela afina para cima, podendo então estar direcionada para cima, ele segura ela pela lâmina, ou seja, ele não sabe manusear esse tipo de característica. Então o que a gente tem de contexto? A gente tem uma carta que fala pra gente que está falando de aspectos que estão no inconsciente, que são aspectos que nos animalizam, e que esse cara, esse diabo, ele justamente é o cara que te tenta. Porque a tentação, ela só vai existir se você tiver dentro de você o gatilho para aceitar a tentação. Ele nunca vai conseguir te tentar com algo que você não quer, que você não deseja. Isso. Então justamente essa carta está dizendo que se você ceder às tentações do seu instinto, dos seus instintos, você vai ficar preso à materialidade. O seu princípio masculino e feminino não vão conseguir trabalhar integrados, porque é o diabo que integra e não os dois. Ou seja, vai ser uma forma instintual, uma forma primitiva de integração. E até materialista. Que não vai fazer com que você gere produtos criativos e se aproxime mais da sua expansão de consciência. Ou seja, virando uma carta dessa numa questão de autoconhecimento, a gente pode interpretar que eu talvez esteja muito apegado à matéria? Que você ou esteja apegado à matéria no sentido de todos os instintos que a gente falou,
ou que você está sendo provocado a mudar questões na sua vida e que você tem caído em tentações. Vou dar um exemplo bem simples. Você sabe de coisas que você tem que fazer e você cede à preguiça, por exemplo. Ou a procrastinar aquilo, falar, eu não quero fazer isso agora, eu sei que eu tenho que fazer, mas vou deixar para depois, e aí depois vira aquela correria e tudo. O que a gente está fazendo? A gente está pegando esses instintos de conforto, de criar uma zona cristalizada de conforto, de padrões, e ficar nela. O diabo, ele meio que vem para falar, meu amigo, acorda, você tá fechado em padrões, você se cristalizou, você está deixando os instintos tomarem conta, é hora de você sair dessa. Muito bom. E assim finalizamos mais um vídeo sobre tarô aqui no Conhecimentos da Humanidade. E se você gostou, faz aquele monte de coisa aqui no canal, se inscreve, comenta e tudo mais. E um beijo pra você. Beijo e churros com esfirra.